pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. Hoje eu vou contar para vocês a respeito da queda de Jerusalém e do seu responsável, um guerreiro muçulmano chamado Saladino. O século XII depois de Cristo, ele representou o auge do ideal cavaleiresco, né? O auge dos ideais da cavalaria. O que é esse ideal? Eram os valores esperados que os cavaleiros cristãos possuíssem, como coragem, lealdade e cortesia para com as mulheres. Mas uma das pessoas que mais representou esses valores não era cristão. Na verdade, ele era o principal inimigo dos cavaleiros cristãos da época. O seu nome era Saladino e ele entrou para a história por sua guerra contra os cruzados, que levou à captura de Jerusalém pelos muçulmanos, mas também pelo seu cavaleirismo e generosidade. E é a história dele que eu vou contar para vocês no vídeo de hoje. Mas antes disso, aquele velho recadinho de praxe, não se esqueçam de dar uma olhada se o sininho está ativado, se o YouTube não te desinscreveu do canal, se ele não desativou o sininho, então dá uma olhada em tudo isso, se inscreve no canal, ativa o sininho e se quiserem ajudar o canal tem como você entrar como membro aqui do canal e com isso ajudar financeiramente a manter o canal. Caso você não queira, tudo bem, você pode ajudar de outra maneira, você pode compartilhar esse vídeo, você pode curtir esse vídeo, você pode descurtir esse vídeo, você pode comentar, principalmente comentar esse vídeo, isso aqui é muito bom para gerar engajamento desse vídeo no YouTube, tá legal? Vamos então ao vídeo de hoje. O Saladino é a forma como ficou conhecido no Ocidente o nome de Salah ad-Din Yusuf ibn Ayyub. O nome dele, propriamente, era Yusuf, filho de Ayyub, e Salah ad-Din era uma espécie de apelido ou sobrenome, que significa retidão da fé. Ele nasceu em 1137 em Tikrit, no atual Iraque, em uma família importante e de etnia curda. Tanto o pai dele quanto o tio, eles eram grandes líderes militares, mas eles acabaram caindo em desgraça junto ao governo local. E por isso eles acabaram sendo banidos dessa cidade. E a família teve que deixar Tikrit na mesma noite em que Saladino nasceu. A família do Saladino, então, ela foi para a região que a gente conhece hoje como Síria. E o pai do Saladino entrou para serviço do líder local como governador da fortaleza de Baalbek. Mais tarde, eles se mudaram para Damasco, onde o Saladino ele estudou astronomia, aritmética, geometria e direito, o que fazia parte da educação de membros da sua classe social. Além disso, ele tinha muito interesse por história e genealogia e sabia muito sobre cavalos, especialmente sobre os puros sangue árabes. Ele se destacava mesmo, era no estudo da religião, do Alcorão, e parecia mais interessado em seguir a carreira dentro da religião do que dentro do exército. Mas a tradição familiar falou muito mais alto e o Saladino ele entrou para a carreira militar sob o comando, sob a tutela do tio dele, o Asad al-Din Shirkuh. A primeira grande campanha do Saladino foi em 1164, quando ele tinha 26 anos. O Shirkuh, o tio do Saladino, ele foi mandado para o Egito pelo soberano da região da Síria, o Noradini, para ajudar o Shawar, que era o vizir do califado fatimita, que tinha sido expulso das suas terras. O vizir, ele era uma espécie de ministro, de primeiro-ministro que governava em nome do soberano, no caso do califa. Depois de conseguir recolocar o aliado no poder, as tropas elas receberam ordens de continuar no Egito. E isso veio muito a calhar, porque o vizir, que tinha sido salvo por essas tropas, de repente mudou de lado e fez uma aliança com os cruzados de Jerusalém. Os cruzados cristãos, eles haviam tomado Jerusalém durante a primeira cruzada em 1099 e eles dominaram não só Jerusalém, mas várias cidades da região da Palestina.
Os dois exércitos, o do tio do Saladino e o do vizir e seus novos aliados, os cristãos, eles se enfrentaram numa batalha chamada Al-Baben, na qual o Saladino liderou uma das alas do exército do tio e se destacou pela primeira vez em batalha, chegando até mesmo a capturar um dos comandantes inimigos. O exército do Shirkuh, o tio do Saladino, ele saiu vitorioso e acabou recebendo a região de Alexandria como sua base, lá no Egito. Em 1169, a briga teve um fim brusco, quando o vizir, o Shawar, e o Shirkuh, o tio do Saladino, faleceram. O califa do califado fatimida, o Al-Adid, ele decidiu então nomear o Saladino como vizir, né, como novo primeiro-ministro. Isso surpreendeu muita gente, porque o Saladino, ele não só era um comandante das forças sírias na região, mas também ele era sunita, enquanto o Al-Adid era xiita. Essas são duas grandes divisões da religião islâmica e tem algumas diferenças fundamentais entre si. A grosso modo, muito grosso mesmo, é como os católicos e os protestantes dentro da religião cristã. Além disso, o Saladino, ele tinha só 31 anos para assumir um cargo dessa responsabilidade e ele não tinha avançado muito dentro da carreira militar. Uma das coisas que influenciaram na escolha do Saladino para esse posto de primeiro-ministro era que ele era da etnia curda, assim como boa parte dos apoiadores do califa Al-Adid. Mas também porque ele era considerado um líder fraco, ele era jovem e ele não tinha relações políticas com nenhum dos emires do califado. Além disso, essa era uma tentativa de dividir as forças sírias no Egito. Só que no fim, os comandantes sírios, eles se uniram ao redor do Saladino e apoiaram a sua nomeação. O Saladino, então, ele assumiu como vizir em 26 de março de 1169. E, de acordo com uma fonte da época, a partir dessa data, ele passou a viver rigorosamente dentro dos preceitos islâmicos. E se o Al-Adid ele esperava que o Saladino fosse uma marionete sem poder político nenhum, ele se enganou redondamente. Logo nos primeiros meses do governo do Saladino, ele frustrou uma tentativa de assassinato e uma rebelião militar. No fim do ano, ele voltou a derrotar os cruzados que tinham mandado uma expedição ainda maior para tentar conquistar o Egito. E a partir daí, o seu poder só cresceu. Ele foi colocando parentes e aliados em postos chaves e mandou construir escolas religiosas sunitas na região. Em 1170, ele passou ao ataque e fez um cerco à cidade de Darum, ocupada pelos cruzados. O comandante dos Cavaleiros Templários em Gaza, ele mandou suas forças para ajudar a cidade cristã sitiada. Mas isso, na verdade, é uma estratagema do Saladino, que imediatamente recuou e tomou Gaza, que havia ficado sem defesa. No ano seguinte, o califa Al-Adid ele ficou doente e faleceu. O Saladino, então, ele determinou o fim do califado fatimita e, por sua influência, os emires, ou seja, os chefes locais, eles escolheram como novo califa o chefe do califado abássida, com sede em Bagdá. O novo califa, então, ele nomeou o Saladino como sultão do Egito e assim ele iniciou uma nova linhagem, conhecida como Dinastia Aiúbica, por causa do nome do seu pai, o Aiúbe. Nos anos seguintes, o Saladino ele continuou governando a região a partir do Cairo e aproveitando todas as oportunidades que tinha para destruir os postos chaves dos cruzados. Em 1173, por exemplo, ele enviou um presente para Noradine, o soberano lá da Síria, da cidade de Alepo, que incluía 60 mil denários em dinheiro, joias, produtos manufaturados e até mesmo um elefante.
O Saladino, ele liderou pessoalmente a caravana, levando todos esses presentes para o Noradini e, ao mesmo tempo, atacando todos os aliados dos cruzados que ele encontrava pelo caminho. Depois da visita do Saladino, o Noradini ele ficou desconfiado de que o Saladino, além de querer derrotar os cruzados, estava de olho no seu território, na Síria. E então ele começou a montar um exército, aparentemente para atacá-lo lá no Egito. Mas o Noradini ele faleceu em 15 de maio de 1174 e o seu reino ficou para o seu filho de 11 anos, o As-Sali. O Saladino então declarou fidelidade a esse rei menino e garantiu que agiria como uma espada contra os inimigos da Síria. Com o reino governado por uma criança, a Síria ela ficava vulnerável aos cruzados e a outros inimigos. Ao mesmo tempo, o Saladino ele não podia simplesmente se convidar para levar seus exércitos para lá, porque isso poderia ser visto como uma invasão do território do seu antigo senhor, o que era especificamente proibido pelos princípios islâmicos, você trair o seu senhor, ou o seu antigo senhor. Acontece que em agosto, o As-Sali ele foi levado de Damasco para Alepo, e o emir dessa cidade começou a preparar para lutar contra os outros emires para governar sozinho a Síria. O emir de Damasco, se sentindo ameaçado, ele pediu ajuda para o Saladino. E o Saladino então atravessou o deserto com um grupo de 700 cavaleiros e chegou a Damasco sob aclamação popular. De Damasco, ele começou a ocupar outras cidades da Síria, indo em direção a Alepo. Os rivais, então, eles tentaram se livrar do Saladino pedindo ajuda de uma ordem chamada dos Hashashin, ou assassinos. Essa era uma seita extremista islâmica cuja especialidade era matar inimigos furtivamente. E por causa deles é que a palavra assassino foi incorporada à língua portuguesa. Os assassinos, eles conseguiram entrar no acampamento do Saladino, mas eles foram descobertos e acabaram todos sendo mortos. Depois disso, os inimigos do Saladino, eles começaram a espalhar justamente o que o Saladino mais temia, que ele, o Saladino, ele tinha esquecido a sua condição de antigo servidor do Noradini e estava fazendo um cerco ao filho do seu falecido mestre. O Saladino, então, ele procurou contrariar essa acusação, afirmando que, na verdade, o que ele estava fazendo era proteger o Islã dos cruzados. E para provar isso, ele retirou o cerco a Alepo e começou a atacar outras cidades que estavam no caminho dos cavaleiros cristãos. Mas a dinastia que governava a Síria exigiu que o Saladino voltasse para o Egito. E depois de tentar evitar uma batalha, até porque o Saladino tinha menos soldados, ele foi obrigado a enfrentar os sírios na cidade de Ramã, em 13 de abril de 1175. Ele ocupou o terreno mais elevado e com isso ele conseguiu reverter a vantagem numérica dos inimigos e conseguiu alcançar uma vitória que permitiu que ele fosse reconhecido como o novo sultão da Síria, tomando assim o lugar do As-Sali. Para completar essa conquista, ele acabou se casando com a viúva do Noradini, a Ismate. Os dois não tiveram filhos, mas o Saladino teve pelo menos 18 com outras esposas, concubinas e escravas. O Saladino ele levou mais de um ano para terminar de conquistar a Síria. A última cidade a resistir foi justamente Alepo, que ele não conseguiu tomar. Em vez de fazer um cerco prolongado à cidade, ele pediu uma trégua e conseguiu assinar um tratado de aliança com Alepo. Então aconteceu um dos primeiros eventos que levaram Saladino a ser reconhecido pelo seu cavalheirismo. A irmã de As-Sali, ela foi pedir para o Saladino devolver à cidade de Alepo uma fortaleza próxima
que ele havia tomado. Por quê? Porque essa fortificação era importante para a defesa da cidade. Ele não só concordou em devolver a fortaleza, como a escoltou, né, a princesa, de volta para Alepo, na frente de uma multidão. O Saladino ele acabou conquistando Alepo só em 1183, mas mesmo assim sem luta. Ele trocou a cidade com o governador local por outras 3 cidades menos estratégicas que Alepo. As forças de Saladino ainda conquistaram o Iêmen e assim, dessa maneira, ele passou a controlar as 2 margens do Mar Vermelho. Em 1177, o Saladino ele liderou um ataque à região da Palestina, até então dominada pelos cruzados, mas ele não teve muito sucesso. Depois disso, os cruzados resolveram contra-atacar e eles invadiram a Síria em 1179, não esperando muita resistência. Mas o Saladino ele teve informações de que isso estava para ocorrer e ele montou um exército e conseguiu enfrentá-los. No fim, ele e o rei de Jerusalém, Balduíno IV, acertaram uma trégua. O objetivo de Saladino era se livrar das tropas cristãs que ocupavam a Palestina. E ele foi tentando consolidar o seu poder, seja pela diplomacia, seja por meios militares, o que fosse necessário, para que, com o poder reunido nas mãos dele, ele pudesse invocar uma jihad, ou seja, uma guerra santa contra os infiéis cristãos. Enquanto Saladino se fortalecia, ele ganhou fama de ser um governante justo, virtuoso e generoso. O Saladino ele tinha por princípio que ele deveria liderar pelo exemplo, vivendo uma vida voltada para a reforma moral e o engrandecimento do espírito. Além de criar fortificações, ele construiu muitas escolas islâmicas e mesquitas e atraiu filósofos e pregadores para os seus territórios. Além disso, ele contratava essas pessoas para escreverem trabalhos edificantes. Quando o Saladino ele não estava guerreando, ele se dedicava a 2 paixões bem tranquilas, a poesia e a jardinagem. Depois de quase uma década de pequenos conflitos com os cruzados, o Saladino finalmente se sentiu forte o suficiente, com o poder consolidado, para começar a sua jihad. Ele havia criado um exército disciplinado, tão forte como o exército cristão. E também havia construído uma rede de fortificações que permitiam que a linha de suprimento fosse mantida ao longo das batalhas. Em 1185, o rei Balduíno IV ele morreu e o Saladino então decidiu que era a hora de ir com toda a força para cima dos cruzados. Ele mandou construir uma frota de 30 navios em Alexandria, no Egito, enquanto juntava tropas de todo o seu território ao sul de Damasco. O primeiro encontro entre ele e o exército dos cruzados aconteceu em Hatim, na Palestina, em 4 de julho de 1187. E os cruzados levaram uma verdadeira surra. Eles perderam mais de 1/3 de todas as suas tropas e o Saladino ainda capturou o comandante, o Guy de Lusignan, o marido da rainha de Jerusalém, Sibila. Outro comandante aprisionado foi o Reinaldo de Châtillon, que já fazia anos vinha atacando caravanas que faziam a Hajj, ou seja, a peregrinação para Meca, que todo muçulmano tem que fazer pelo menos uma vez na vida. O Saladino ele foi até a barraca onde os prisioneiros estavam e deu uma xícara de água de rosas para o Guy de Lusignan. O Guy, ele bebeu e ele passou a xícara para o Reinaldo, que também bebeu. A tradição, na época, dizia que uma pessoa não poderia matar um prisioneiro a quem tivesse dado de comer e de beber. Mas o Saladino, ele afirmou que foi para o Guy que ele deu a xícara e não para o Reinaldo. Por isso, ele não devia nada ao Reinaldo. Então, ele pegou o Reinaldo,
levou para sua tenda, onde ele o acusou dos crimes cometidos contra os peregrinos, contra as caravanas de peregrino que estavam indo para Meca durante todos aqueles anos. O Saladino, ele afirmou que a pena ao Reinaldo era a morte, mas que ele perdoaria o Reinaldo se ele se convertesse ao islamismo. Como o Reinaldo, ele se recusou a se converter ao islamismo, então o Saladino o matou. Em seguida, ele foi à tenda onde estava o Gui para confortá-lo pela morte do seu companheiro e afirmar que ele não tinha nada a temer porque um rei não matava outro rei. As tropas do Saladino, eles foram atacando as cidades dos cruzados com uma rapidez impressionante. Acre, Beirute, Cesareia, Nazaré, Jaffa, todas caíram uma a uma. Em 20 de setembro, o Saladino estava às portas de Jerusalém. Essa cidade, ela é sagrada para 3 religiões: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, e tinha sido dominada pelos muçulmanos por séculos até ser conquistada pelos cristãos em 1099, na Primeira Cruzada, como eu já falei aqui anteriormente. O Saladino, ele tentou negociar para que a cidade fosse entregue sem derramamento de sangue, mas a rainha Sibila e os outros defensores da cidade juraram destruir a cidade antes de abrir mão dela sem luta. A promessa durou tanto quanto o cerco, não muito. Em 2 de outubro, depois de 12 dias de cerco, os cruzados capitularam. Em vez de matar os habitantes cristãos, como os cruzados haviam feito com os muçulmanos em 1099, o Saladino ele permitiu que os cristãos saíssem da cidade desde que pagassem um resgate. Ele estabeleceu um valor razoável, né, não foi nenhuma fortuna, e boa parte da cidade foi salva. O patriarca cristão de Jerusalém, por exemplo, ele conseguiu levantar uma fortuna suficiente para resgatar 18.000 pessoas pobres, que não tinham como pagar pelo resgate. O irmão do próprio Saladino, ele comprou mais de 1.000 pessoas como escravas e depois as liberou imediatamente. O próprio Saladino, quando encontrava uma família que via que não tinha condições, não tinha meios de pagar pela taxa, ele deixava elas irem embora sem cobrar nada. Só mesmo um certo número de soldados acabaram sendo vendidos como escravos, porque não tinham meios para pagar a taxa pela libertação. No final, ele até mesmo atendeu ao pedido da rainha Sibila e liberou o seu marido, o Gui de Lusignan. O Saladino, ele também permitiu que os judeus que tinham sido expulsos de Jerusalém pelos cruzados retornassem à cidade. Já as igrejas cristãs foram todas transformadas em estábulos pelos muçulmanos. Os cristãos, logicamente, eles não ficaram nada felizes com a queda de Jerusalém e o Papa convocou a cristandade para uma nova cruzada visando retomar a cidade. A Terceira Cruzada, como ficou conhecida, ela foi liderada pessoalmente pelos maiores soberanos europeus, o Ricardo Coração de Leão, da Inglaterra, o Filipe II, da França, e o Frederico Barba Ruiva, do Sacro Império Romano Germânico. Tanto os franceses quanto os ingleses, eles financiaram as suas expedições impondo aos seus súditos uma taxa sobre propriedades, que ficou conhecida como dízimo de Saladino. A Terceira Cruzada teve início em 1189, com a tomada da cidade moura de Silves, no Algarves, atualmente Portugal. E só depois é que os soldados eles continuaram avançando até a Palestina. Os primeiros conflitos entre os cruzados e as tropas de Saladino ocorreram no verão de 1190, com o cerco à cidade de Acre, liderado pelo Gui de Lusignan, aquele que o Saladino libertou a pedido da rainha Sibila de Jerusalém. Com reforços das tropas de Ricardo Coração de Leão,
Filipe II e do Duque Leopoldo da Áustria, a cidade acabou sendo tomada em 12 de junho de 1191. Mas tantas cabeças coroadas no mesmo local levou a uma disputa de egos e de poder, e tanto Leopoldo como Filipe voltaram para seus países pouco depois. O Saladino, ele tentou negociar com o Ricardo Coração de Leão a libertação dos prisioneiros de guerra muçulmanos, e os dois chegaram a trocar presentes. Mas o Ricardo, ele acabou achando que o Saladino estava demorando demais para aceitar o acordo e mandou executar 2.700 prisioneiros muçulmanos, incluindo mulheres e crianças, às vistas das tropas islâmicas. O Saladino, ele ficou tão indignado que ele mandou matar todos os prisioneiros cristãos que ele havia capturado. Os dois exércitos, eles se enfrentaram novamente em 7 de setembro, e o Saladino, ele sofreu baixas pesadas, o que prejudicou a sua reputação e aumentou a do Ricardo Coração de Leão, bem mais jovem que o Saladino. Em seguida, o Ricardo, ele tomou a cidade de Jaffa, já a caminho de Jerusalém, e recomeçou a negociar com o Saladino. Os dois, eles chegaram a discutir, inclusive, o casamento de uma das irmãs do Ricardo Coração de Leão com o irmão do Saladino. Mas as conversas não foram adiantes, porque o Ricardo queria que o irmão do Saladino se convertesse ao cristianismo, coisa que não ia rolar. Então acabou-se as conversações a respeito disso. As derrotas, elas prejudicaram a moral do exército muçulmano. E havia um temor de que Jerusalém caísse muito fácil nas mãos dos cristãos. Só que o inverno chegou, e com ele um tempo terrível de chuva e granizo. E os cruzados, eles começaram a ficar com medo de levantarem um cerco contra Jerusalém e ficarem presos entre os muros de Jerusalém e o exército do Saladino do lado de fora. Eles então acabaram desviando e não atacaram Jerusalém. Em julho de 1192, o Saladino, ele chegou a recapturar Jaffa, mas o Ricardo chegou com uma frota naval e surpreendeu os muçulmanos, retomando a cidade em questão de dias. Isso levou os dois comandantes a um impasse, e eles finalmente chegaram a um acordo para encerrar a guerra. Os dois nunca se encontraram pessoalmente, o Ricardo Coração de Leão e o Saladino, mas eles deixaram muitas declarações comprovando a admiração mútua que um sentia pelo outro. Pelos termos do tratado, Jerusalém permaneceria sob o controle dos muçulmanos, porém os cristãos, os peregrinos cristãos desarmados, teriam livre passagem para a cidade. O Ricardo Coração de Leão, ele aceitou desmontar as defesas da cidade de Ascalon e entregá-la para o Saladino. E, em contrapartida, o Saladino reconheceu o controle da costa da Palestina pelos cristãos, de Jaffa até Tiro. Ninguém ficou muito satisfeito com os termos do tratado, mas também ninguém ficou muito infeliz com eles, e o acordo permitiu um período de paz. Só que o Saladino, ele não iria usufruir muito dessa paz. No começo de 1193, ele ficou doente com uma febre e acabou falecendo em 4 de março. Então, eles descobriram, quem estava próximo ao Saladino descobriu que ele tinha doado toda a sua fortuna para os pobres, e ele só tinha consigo a posse de uma única peça de ouro e de 40 peças de prata, que não era nem o suficiente para pagar o próprio funeral. O Saladino, ele foi sepultado num mausoléu nos jardins da mesquita de Umayyad, em Damasco. O mausoléu, ele ainda pode ser visitado nos dias de hoje, e nele vocês podem ver 2 sarcófagos, tanto o original de madeira, que cobre a tumba de Saladino, quanto um feito de mármore, que foi doado pelo imperador Guilherme II da Alemanha, depois que ele visitou o mausoléu em 1898. O Saladino, ele acabou sendo reconhecido tanto na cultura do Oriente Médio quanto na cultura europeia
como um dos líderes mais importantes e um dos mais cavalheirescos de todos os tempos. Até Dante Alighieri o citou na Divina Comédia, entre os não cristãos virtuosos que estão no limbo. Ele é considerado o curdo mais importante da história e a principal universidade do Kurdistão iraquiano recebeu o nome de Universidade Salah ad-Din em sua memória. Bom, era essa a história que eu tinha para contar para vocês hoje. Não se esqueça de deixar seus comentários aqui embaixo, deixem seus likes, compartilhem esse vídeo se vocês gostaram, tá legal? Um abraço, até o próximo.